Jeremias capítulo 18, se eu posso ler, diga amém. Palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Diga forte: então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E você diz amém. Podei tomar os vossos assentos, glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Meus amados e queridos irmãos, redobre a sua atenção. O texto que nós acabamos de fazer menção é muito conhecido de todos nós. E é bom quando nós lemos um texto conhecido, porque passamos a conhecê-lo ainda mais. Observe que no capítulo 18 do livro profético de Jeremias, logo no verso 1, observe que Deus tem uma palavra para Jeremias. Porém, esta palavra que Deus tem para Jeremias, no verso 1, ela de fato só vem no verso de número 5, quando ele diz: então veio a mim a palavra do Senhor. Então Deus tem uma palavra no verso 1, porém esta palavra só vem de fato no verso 5, quando ele diz: então, por causa disso, em decorrência disso, veio a mim a palavra do Senhor. Isto porque no versículo 2, Deus vai impor a Jeremias algumas condições para que ele pudesse ouvir e receber a palavra de Deus para a sua vida. E a primeira condição é quando Deus diz: dispõe-te. Aqui está a primeira condição para se ouvir a palavra do Senhor: dispõe-te. Por que, pastor? Porque Deus não fala com quem está ocupado. Deus só fala com quem está disponível para ouvir e obedecer a sua palavra. Quantos estão disponíveis para ouvir a voz do Senhor? Depois que Deus diz: dispõe-te, Deus então vai impor a segunda condição. Ele diz: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Descer fala de humildade. Descer fala de humilhação. Por que, pastor? Porque Deus não fala com soberbos, orgulhosos. Deus só fala com quem é humilde para ouvir, aprender e obedecer a sua palavra. Então Deus impõe duas condições. Primeiro, dispõe-te. Segundo, desce à casa do oleiro.
e lá eu te farei ouvir. Eu gosto disso. Eu te farei ouvir. Deus está dizendo: Jeremias, você não vai à casa do oleiro para ouvir o que quer. Você vai à casa do oleiro para ouvir o que eu quero que você ouça. Então Deus está dizendo: eu te farei ouvir. Mas eu não quero, mas eu te farei ouvir. Eu não concordo, eu te farei ouvir. Eu não aceito, eu te farei ouvir. Eu não gostei, vai ouvir do mesmo jeito, porque você não veio aqui para ouvir o que quer, você veio aqui para ouvir o que Deus quer falar com você. Eu te farei ouvir as minhas palavras. Deus está dizendo: Jeremias, as palavras que você irá ouvir lá na casa do oleiro não são palavras de homens, e sim palavras de Deus. Não são palavras de baixo, e sim palavras de cima. Não são palavras da terra, e sim palavras do céu. Você vai ouvir as minhas palavras. Deus me trouxe aqui para entregar uma palavra, e eu preciso que você entenda nessa nota introdutória que a voz é do pregador, mas a palavra é de Deus. Esta mensagem não irá ao seu encontro na horizontal, ela vem na vertical. Ela não vai se rastejando, ela virá voando nas asas do Espírito. Quantos querem ouvir esta palavra? Diga glória a Deus hoje à noite. Pois bem, aqui estão as 4 condições para que Jeremias pudesse ouvir a palavra do Senhor. Dispõe-te, desce, te farei ouvir as minhas palavras. Depois que Jeremias entendeu que para ouvir esta palavra precisava cumprir essas 4 condições, no verso 3 ele então diz: desci à casa do oleiro. Diga forte: desci à casa do oleiro. A primeira coisa que Deus está ensinando para Jeremias é isto aqui: Jeremias, aqui não é a sua casa, aqui é a casa do oleiro. Deus havia tirado Jeremias da sua casa e o levado à casa do oleiro. Quando Jeremias chegou na casa do oleiro, Deus já estava dizendo: Jeremias, na sua casa manda você, na sua casa é do seu jeito, na sua casa é da sua forma, na sua casa é no seu tempo e da sua maneira. Mas eu tenho uma notícia para você, Jeremias: qual Jeová? Aqui não é a tua casa, aqui não é do teu jeito, aqui não é da tua forma. Aqui quem manda é o oleiro, quem tem é o oleiro, quem pode é o oleiro. Aqui é do jeito que o oleiro quer. É ele quem levanta, é ele quem abate, é ele quem abre, é ele quem fecha. Jeremias, na tua casa é do teu jeito, mas aqui é do jeito que o oleiro quer. Quem crê que aqui é a casa do oleiro e aqui quem manda é o oleiro? Tem gente que não manda nem em casa e quer mandar na casa do oleiro. Não, tem que ser do meu jeito.
Se não for desse jeito, não quero. Se não for do jeito que eu quero, eu entrego o cargo. Se não for dessa maneira, eu entrego. Ei, aqui não é a tua casa. Aqui não é do teu jeito. Aqui é do jeito de Deus. É no tempo de Deus. É na forma de Deus. É na maneira de Deus. Quem crê que Ele vai fazer, mas é do jeito que Ele quer. Desci à casa do oleiro. Então a casa tinha dono. E o dono da casa não era Jeremias. Aí ele diz: e eis que ele estava trabalhando, e eis que ele estava fazendo a sua obra. A Bíblia não diz em que hora Jeremias foi na casa do oleiro. O que a Bíblia diz é que quando Jeremias chegou lá, o oleiro estava trabalhando. Se ele foi de manhã, o oleiro estava trabalhando. Se ele foi de tarde, o oleiro estava trabalhando. Se ele foi de noite, o oleiro estava trabalhando. Se ele foi de madrugada, o oleiro estava trabalhando. A Bíblia não diz em que dia da semana Jeremias foi na casa do oleiro. O que a Bíblia diz é que no dia que ele foi lá, o oleiro estava trabalhando. Se ele foi segunda, o oleiro estava trabalhando. Se ele foi terça, o oleiro estava trabalhando. Se ele foi quarta, o oleiro estava trabalhando. Se ele foi quinta, o oleiro estava trabalhando. Se ele foi sexta, o oleiro estava trabalhando. Se ele foi sábado, o oleiro estava trabalhando. E se ele foi domingo, o oleiro estava trabalhando. A Bíblia não diz em que mês do ano Jeremias foi na casa do oleiro. O que a Bíblia diz é que no mês que ele foi lá, o oleiro não estava de férias, o oleiro estava trabalhando. Se ele foi janeiro, o oleiro estava trabalhando. Se ele foi fevereiro, o oleiro estava trabalhando. Se ele foi março, o oleiro estava trabalhando. Se ele foi abril, o oleiro estava trabalhando. Se ele foi maio, o oleiro estava trabalhando. Se ele foi junho, o oleiro estava trabalhando. Se ele foi julho, o oleiro estava trabalhando. Se ele foi agosto, o oleiro estava trabalhando. Se ele foi setembro, o oleiro estava trabalhando. Se ele foi outubro, o oleiro estava trabalhando. Se ele foi novembro, o oleiro estava trabalhando. E se ele foi dezembro, o mês das férias, o oleiro não tira férias, o oleiro estava trabalhando. Não entendi, pastor? Vai entender agora. O oleiro trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias no mês e 365 dias no ano. Quem crê que o oleiro está trabalhando? Enquanto você dorme, o oleiro está trabalhando. Enquanto você come, o oleiro estava trabalhando. Enquanto eu prego, o oleiro está trabalhando. Enquanto a irmã canta, o oleiro está trabalhando. Enquanto você dá glória, o oleiro está trabalhando. Quem crê que enquanto você está aqui, Deus está trabalhando lá? Levante a mão e dê um brabo de glória a Deus. Desde a antiguidade não se ouviu, e com os olhos jamais viu o que? Um Deus que trabalha em prol daqueles que o amam. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Certa vez Jesus disse, e era sábado: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Quando Jeremias chegou na casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando. E ele diz que o oleiro estava fazendo
a sua obra. Jeremias não diz que o oleiro estava fazendo um vaso. Vou repetir isso aqui. Jeremias não diz que o oleiro estava fazendo um vaso. O que Jeremias diz é que o oleiro estava fazendo uma obra. Porque ele diz obra e não vaso. É simples. Porque ainda não era vaso. Não tinha forma de vaso. Não tinha aparência de vaso. Não tinha jeito de vaso. Ele olhou, não deu para saber o que era, porque não tinha forma, não tinha beleza, não tinha estrutura, e a única coisa que ele disse foi: o oleiro fazia uma obra. Porém, no versículo 4, ele não diz mais obra. No verso 4, ele diz vaso. Por que no verso 3 é obra e no verso 4 é vaso? Porque o oleiro colocou a mão. E quando o oleiro coloca a mão, ele transforma obra em vaso, barro em vaso. Eu estou pregando para alguém aqui que era barro, mas o oleiro te transformou e hoje você é vaso. Eu estou pregando para alguém aqui que não tinha forma, não tinha aparência, não tinha beleza. Você era uma obra. Quem olhava para você jamais te daria valor, porque barro não tem valor. Mas o oleiro te pegou, te transformou e hoje você é vaso. Eu estou pregando para alguém aqui que estava nas drogas, mas hoje é vaso. Estava na bebida, mas hoje é vaso. Estava no mundo, mas hoje é vaso. Estava no pecado, ninguém dava nada, mas o oleiro te transformou e hoje você é vaso. Levanta a mão, só quem foi transformado. Abre a boca, só quem foi transformado. O oleiro te transformou. No começo não tem forma, não tem beleza, não tem aparência, mas o oleiro é especialista em transformar barro em vaso. O que não tem valor no que tem valor. O que não tem beleza no que tem beleza e honra. Quem crê que Deus ainda transforma barro em vaso? No verso 3 é barro, é obra. Mas no verso 4 ele diz o vaso. O vaso que, pastor? Observe, ele diz o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Quando o vaso se quebrou, porque não queria ficar do jeito que o oleiro queria que ele ficasse, o oleiro disse: eu quero você assim. Ele disse: não, mas eu quero ficar assim. Não, mas eu quero você assim. Aí o barro ficou duro, disse: não, eu quero ficar aqui. Aí quebrou. Quando o vaso quebrou, parece que vejo Jeremias na porta da casa, olhando e dizendo consigo mesmo: já era. Quebrou. Não tem mais jeito. Só que você esqueceu de uma coisa, Jeremias. O quê? Aqui não é a sua casa.
E qual a diferença? É que na tua casa quebrou, joga fora. Quebrou, não presta mais. Mas na casa do oleiro, quebrou, tem jeito. Quebrou, tem restauração. Quebrou, tem segunda chance. Quebrou, tem segunda oportunidade. Ei, a minha geração não conserta coisas quebradas. A minha geração joga fora, compra outro, substitui. Eu faço parte de uma geração que não conserta coisas. Primeiro, nós não sabemos consertar. Segundo, se for pagar o conserto e a peça nova, é mais de 60% do valor de um novo. E o que a gente faz? Joga fora e compra outro. Já pensou se Deus fosse assim também? Já pensou se Deus jogasse fora vasos quebrados? Jeremias está dizendo: se fosse na minha casa, eu jogava fora. Se fosse na minha casa, eu botava na lata do lixo. Ainda bem que aqui não é a tua casa, aqui é a casa do oleiro, e aqui Jeová conserta vasos quebrados, relacionamentos quebrados, famílias quebradas, projetos quebrados, sonhos quebrados, ministérios quebrados. O oleiro vai restaurar. Só quem crê, levante a mão, dê um brabo de glória a Deus. Deus não te joga fora, Deus te conserta, Deus te restaura. Agora tem um detalhe. A Bíblia diz que o vaso quebrou na mão do oleiro. Jeremias, o vaso não quebrou na tua casa. O vaso quebrou na casa do oleiro. Se quebrou na casa do oleiro, ainda tem jeito. Se quebrou na casa do oleiro, ainda tem conserto. Agora olha o detalhe. A Bíblia diz que o vaso que o oleiro fazia se quebrou na onde? No chão? Não. Se quebrou na mão do oleiro. Sabe o que isso significa? A Bíblia está dizendo que o vaso quebrou, mas não caiu. Vou repetir isso aqui. O vaso quebrou, mas não caiu, o oleiro segurou. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que eu não sei quem é. Tu pode até quebrar, mas cair você não cai, porque o oleiro vai te segurar. O oleiro vai te sustentar. Uma coisa é quebrar, outra coisa é cair. Eu sou crente desde sempre. Nasci no berço evangélico, glória a Deus. Prego há 23 anos. Viajo o Brasil sozinho desde os 17, pregando o evangelho. Pastor, já se quebrou várias vezes. Já caiu? Jamais. Uma coisa é quebrar, outra coisa é cair. E eu profetizo esta noite que você pode até quebrar, mas Deus não vai deixar você cair. O oleiro vai te segurar. O oleiro vai te sustentar. O oleiro vai te respaldar. Então levante as suas mãos ao céu.
E aqui está o tema da mensagem. Repita, mas repita com graça, com força, com autoridade, com unção. Diga assim: quebrado sim, caído jamais. Diga: quebrado sim, caído jamais. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor? Quantas vezes você quebrou, mas Jeová te segurou. Você não vai cair, você não vai cair. O oleiro vai te segurar, vai te segurar, vai te segurar, vai te sustentar. Você vai sair daqui esta noite dizendo: eu posso até estar quebrado, mas estou na palma da mão de Deus. Deus não vai me deixar cair. O vaso quebrou, mas não caiu. Ele quebrou na mão do oleiro. O oleiro tem um reflexo, tem uma agilidade, tem uma mão tão tremenda, que ele segurou cada pedaço de caco de vaso quebrado na palma da sua mão. Aí o texto diz que ele tornou, quer dizer, deu a ele uma segunda chance. Tornou é segunda chance. Tornou é segunda oportunidade. Deus é o Deus da segunda chance. Ele é o Deus da segunda oportunidade. Você pode até estar quebrado, mas Ele vai te dar uma segunda chance. Pastor, eu não apenas quebrei, eu quebrei e caí. O oleiro vai juntar cada pedaço de caco e vai te dar uma segunda chance. Tornou segunda chance a fazer dele, porque ele não desiste de você. Ei, diga para alguém do seu lado assim pela primeira vez, diga assim para ele: Deus não te substitui, Deus te refaz. Entenda o que eu vou te dizer. Nós, para os homens, somos substituíveis. Sim ou não? Eu sou para vocês substituível. Se eu não estivesse aqui, Deus usaria até uma criança. Vocês para mim são substituíveis. Se eu não estivesse pregando aqui, estaria pregando em outra igreja. O pastor Ribamar, para vocês, é substituível. Se um dia Deus tirá-lo daqui para uma outra igreja, vocês vão chorar, vão achar ruim, vão fazer culto de despedida. Deus vai mandar outro. 3 meses depois vocês acostumam. E depois de um tempo, se for tirar esse, vocês vão chorar por ele também. Por quê? Porque eles são substituíveis. Você, para ele, também é substituível. Pisa na bola para ver. Se ele não tira você e coloca outro no seu lugar. Pisa na bola para ver. Se ele não tira você do cargo, coloca outro para fazer melhor do que você. Por quê? Porque nós somos substituíveis. Ei, pisa na bola com a namorada para ver se a fila não anda. Anda. Por quê? Porque nós somos substituíveis. Mas para Deus,
nós somos insubstituíveis. Levante as suas mãos assim. Esta digital aí não existe em nenhum outro lugar do planeta. Nunca houve, não há e jamais haverá alguém com uma digital igual à sua. Deus está dizendo: para mim você é insubstituível. Quem entende essa palavra, diga glória a Deus. Ele te refaz, Ele não desiste de você. Você pode até desistir de Deus, mas Deus não desiste de você. Você pode até abrir mão de Deus, mas Deus não abre mão de você. Você pode parar de falar com Deus, mas Deus não para de falar com você. Olha Deus falando contigo aqui agora. Por quê? Porque Deus não te substitui. Deus te refaz. Deus te restaura. Te dá uma nova chance. Quebrou na mão do oleiro, quebrou, mas não caiu, o oleiro segurou. E quando o oleiro segurou, ele tornou a fazer dele um outro vaso. Mas não é outro em questão de essência, de matéria. O material é o mesmo, mas o caráter é novo. A forma é nova. Por isso, trata-se de um novo vaso. Aí ele diz: conforme lhe pareceu aos seus olhos fazer. Por que o vaso quebrou na primeira vez? Porque o oleiro queria de um jeito, e o vaso se enrijeceu e disse: eu quero ficar assim. Não, mas eu te quero assim. Não, mas eu quero ficar assim. Quebrou. Aí o oleiro foi lá, juntou os cacos, colocou nas rodas água para amolecer palavra, óleo para modelar unção do Espírito Santo, fogo para dar firmeza. E disse: agora você vai ficar do jeito que eu quero. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: vai obedecer ou vai querer quebrar de novo? Vai ficar do jeito que Deus te quer ou vai querer quebrar a cara novamente? Está no texto. Fez de novo, só que agora, conforme pareceu aos seus olhos fazer. Aí vem o verso 5. Então veio a mim a palavra do Senhor. Sabe aquela palavra que Deus tinha para ele? É aqui que ela vem. Então veio a mim a palavra do Senhor. Então é aqui que começa a mensagem, e é aqui que eu termino. Deus tem uma palavra no verso 1, mas a palavra só vem no verso 5. É o texto que está dizendo: então veio a mim a palavra do Senhor. E qual foi a palavra do Senhor para Jeremias? E qual é a palavra do Senhor para nós hoje? É simples. No verso 6: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, porque assim como
barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Deus está chamando Jeremias e dizendo: Jeremias, você viu quando o oleiro amassou barro? Vi. Você viu quando o oleiro colocou água da palavra para amolecer o barro duro? Vi. Você viu quando o oleiro colocou óleo, unção do Espírito para modelar o vaso? Vi. Você viu quando o oleiro colocou o vaso no fogo? Vi. Você viu quando o vaso se quebrou, mas o oleiro segurou, sustentou? Vi. Você viu quando o oleiro juntou os cacos e fez novamente? Vi. Posso fazer com você a mesma coisa? Jeremias diz: pode. Então Deus diz: então, assim como um vaso nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Deus está te perguntando hoje: poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Será que eu posso te fazer de novo? Será que eu posso derramar a água da palavra sobre a sua vida? Será que eu posso derramar a unção do Espírito sobre ti, para te deixar mais maleável, mais fácil de lidar com você? Porque esse negócio de barro duro é falta de óleo. Esse negócio de não é do meu jeito, isso é falta de óleo. Essas pessoas que é difícil de lidar com ela, é falta de óleo. Mas hoje a unção do Espírito vai te tomar, e você ficará uma pessoa mais fácil de lidar com você. Tem gente que Deus tem dificuldade com ele, o pastor tem dificuldade com ele, a esposa, o cônjuge tem dificuldade com ele. Por quê? Porque ele é um barro duro. Isso é falta de óleo, isso é falta de azeite, isso é falta de unção na vida, isso é falta do Espírito Santo. Quanto mais óleo o barro recebe, mais fácil de trabalhar, mais fácil de modelar, mais fácil de lidar com ele é. Jeremias, posso fazer com você a mesma coisa? Deus está te perguntando hoje à noite: poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Se ele pode, então diga: pode, Senhor. Faz de mim um vaso novo. Faz de mim um vaso de honra na tua casa. Já que ele pode, já que você permite. E Deus é tão tremendo que ele, como oleiro, tem poder sobre o barro, sim ou não? Mas ele pergunta: posso? O que é isso? É a soberania de Deus e a liberdade humana. Soberania de Deus e liberdade humana não são duas coisas antagônicas. Aqui o Deus que é soberano está perguntando ao vaso que é livre: posso? Deus não criou robôs. Deus criou homens e mulheres livres. Amor forçado não é amor. Se Deus queria que os homens o amassem, Deus precisava fazê-los livres.
Porque amor forçado não é amor. Aqui é o Deus soberano perguntando ao homem que é livre: posso? E na sua liberdade o homem diz: pode, Senhor. Eu me lanço deliberadamente nas tuas mãos. Pode fazer de mim o que tu queres, porque eu quero ser um vaso nas suas mãos. Aí eu pergunto: por que será que Deus permite que o vaso se quebre? Por que será que Deus permite que às vezes a gente se quebre, se arrebente? É simples. É que quando você se quebra, Ele faz de você um vaso novo. E por que Deus faz de mim um vaso novo? É simples. Porque não se deita vinho novo em odres velhos. Se o vinho é novo, o vaso também tem que ser novo. Deus está permitindo esse processo, porque no meio desse processo Ele vai te fazer de novo. E Ele vai te fazer de novo, porque Ele tem um vinho novo para derramar sobre a sua vida. Quem crê que coisas novas começarão a acontecer, coisas inéditas começarão a acontecer na sua vida. Deus tem um vinho novo para a sua casa. 2022 será ano de vinho novo, será ano de coisas novas, será ano de coisas inéditas de Deus na sua vida. Prepare-se para viver o novo, prepare-se para viver o inédito, prepare-se para viver coisas novas. Eu vim profetizar. Profetiza aí para 2 ou 3 crentes pentecostais do seu lado, e se for pentecostal vai dar sinal de vida, e diga assim: é tempo de coisas novas na sua vida. Profetiza: é tempo de coisas novas na sua vida, é tempo de coisas novas. Grupo de louvor: é tempo de coisas novas. Obreiros: é tempo de coisa nova. Irmãs: é tempo de coisa nova. Deus está falando na minha boca: eis que farei uma coisa nova. Só dá glória quem tem, só tem quem recebe, só recebe quem crê. Eu estou sentindo a presença, eu estou sentindo a graça. Aonde houver um vaso renovado, receba o vinho novo, receba uma unção nova, receba uma graça sobre a tua vida agora. Destampa o vaso e deixa o vinho novo descer. Destampa o vaso e deixa o vinho novo descer. Todas as vezes que Deus tiver um vinho novo para você, Ele vai permitir o processo, porque no meio do processo Ele te faz de novo, para você receber o vinho novo, a unção nova, o milagre inédito na sua vida.